Pessoal, na semana anterior nós fizemos as 3 transformações gasosas, a isotérmica, a isobárica, a isoclórica, e aí eu dei os exercícios de revisão nessa semana que passou. Então, a transformação isotérmica, ela não vai aparecer a temperatura, ela só vai ter pressão e volume. Aí nós precisamos lembrar que a pressão pode ser medida em atm ou milímetros de mercúrio. O que acontece? Para mim converter a atmosfera em milímetros de mercúrio, eu vou multiplicar por 760. Se eu for fazer a transformação no sentido inverso, eu vou dividir por 760. O que vai acontecer aqui? Tenho 2 pressões. Ambas precisam estar na mesma unidade. Por isso que a gente trabalha com as conversões. Segundo, a transformação isobárica tem volume igual aqui. Volume é sempre medido em litros, mas pode aparecer em ml ou centímetro cúbico, e eu sei que eles são 1000 vezes menor do que o litro, então eu vou dividir por 1000. E se por acaso aparecer em metros cúbicos, eu preciso multiplicar por 1000 para transformar em litro. E a última transformação, a isocórica, eu tenho a pressão e a temperatura. Então, a pressão é a mesma coisa. Não posso ter duas grandezas iguais com unidades diferentes. Elas precisam estar na mesma unidade. E a temperatura, Kelvin. Mas nossos termômetros todos estão em Celsius. Então, para mim transformar Celsius para Kelvin, eu preciso sempre adicionar 273. Toda vez nesses exercícios que eu preciso pensar no antes e no depois, eu preciso lembrar desses índices aqui. Um é antes e o 2 é após a transformação. Isso é muito importante vocês perceberem, porque a pergunta pode variar. Se eu tenho 4 letras, eu posso variar 4 vezes a pergunta. E aí, o que acontece? Se casa de ter unidades diferentes, é na hora, antes da resolução, a gente colocar os dados e resolver isso antes de fazer a substituição dos valores. E aí, nós vamos fazer a correção dos 6 exercícios que nós tínhamos. 2 de cada transformação. Então, o primeiro exercício dizia o seguinte, que uma amostra de O2 está num recipiente de 5 litros. Então, V1, 5 litros. E a sua pressão é de 13 atms. Aí, o volume vai reduzir a metade, ou seja, ele vai cair a metade de 5. E a metade de 5 é 2,5. Ele quer saber a nova pressão. Então, aqui, das 4 grandezas, eu tenho 3 e uma eu vou descobrir. E aí, eu vou usar a fórmula que é da transformação isotérmica. Por quê? Porque a temperatura não aparece aqui. P1, 13, V1, 5, igual a P2 vezes 2,5. O que vai acontecer aqui? Eu quero este daqui. O 2,5 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter o quê? 13 vezes 5 dividido por 2,5. E aí eu vou ter o valor de P2. Nós sabemos aqui que elas são inversamente proporcionais. Aqui caiu
pela metade, então foi a mesma coisa que dividido por 2. Aqui será ao contrário. Ele vai ser multiplicado por 2. Então, neste caso, o P2 vai ser 26 APMs. Ó, se eu dividir 5 por 2,5, aqui fica 2. 13 vezes 2, 26. O segundo exercício também é da transformação isotérmica. Ele fala que uma massa gasosa tem uma pressão de 500 milímetros de mercúrio e ocupa um volume de 150 ml. Então, eu vou precisar pegar os 150 e dividir por 1.000. E eu vou ter 0,15 litros. Ele quer o novo volume, o V2, quando a pressão for de 1.050 milímetros de mercúrio. Aqui, a pressão está em milímetros de mercúrio e aqui também. Não preciso converter em Kelvin. Eles já são iguais, o resultado vai dar o mesmo. Então, eu tenho P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. O que vai acontecer? 500 vezes 0,15 igual a 1.050 vezes V2. O que aconteceu aqui? Aumentou. O volume aqui vai diminuir. Então, eu vou ter 500 vezes 0,15 e o 1.050 que está multiplicando pelo V2 vai passar dividindo. E aí o volume, como a gente falou, vai ser menor e neste caso vai ser de 0,7 litros. Quando eu converti aqui, automaticamente a resposta já sai na unidade correta. Aí, o terceiro exercício, nós vamos falar da transformação isobárica. Na transformação isobárica, só tenho volume e temperatura. Então, eu tenho lá 12,5 litros, então é o V1, de Cl2. E eles estão a menos 23 graus. Então, o que vai acontecer? Menos 23 mais 273 para converter em Kelvin. E isso vai ser 250. Ele quer saber qual o novo volume quando a temperatura for de 227. Então, vou fazer 227 mais 273. E isso aqui é 500 Kelvin. O que aconteceu aqui? Dobrou. Aqui, como eles são diretamente proporcionais, também vai dobrar. Se vocês verificarem, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Então, tenho 12,5 dividido por 250 igual a V2 sobre 500. Aqui, eu vou multiplicar em cruz. Então, eu vou ter V2 é 12,5 vezes 500 dividido por 250. Se vocês observarem aqui, vai dar 2. 12,5 vezes 2 é 25. 25 é o dobro de 12,5, como previmos anteriormente. Se um dobra, o outro vai acontecer a mesma coisa. Se eles caíssem pela metade, ambos cairiam pela metade.
O terceiro exercício também retrata a mesma transformação. Ele fala que a 500 graus Celsius o gás ocupa um volume de 3 metros cúbicos. Eu preciso multiplicar por 1000 para transformar em litros. Então, 3.000 litros. Isso acontece quando a temperatura 500 graus Celsius, ou seja, mais 773 Kelvin. Aí, o que acontece? Eu tenho o V2, 15 metros cúbicos. Então, vou ter 15 vezes 1000 e vou ter 15.000 litros. T2 vai ser o quê? Aqui, 3.000 para 15.000 aumentou 5 vezes. Aqui vai acontecer a mesma coisa, tá certo? Vai aumentar 3 vezes a temperatura. Então, o que eu faço? Eu posso representar a conta como? Poderia simplesmente já colocar o valor. Então, eu tenho 3.000 sobre 773 igual a... Esse é o número 4. Desculpa, aqui a temperatura não é 500, é 30 graus Celsius. Mais 273, eu vou ter 300, não é 500 aqui mesmo, eita, 500, mais 273, eu vou ter 773, 3.000. Aí vou fazer o quê? Vou fazer os 15.000 T2. Vou multiplicar em cruz, então vou ter T2 igual a 15.000 vezes 773 dividido por 3.000. Quando eu faço essa divisão, vai ser 5. Falei que ia multiplicar por 5, aqui vai ser 5. T2 vai ser o quê? 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 7, 35 e 1, 36, vão 3. 5 vezes 7, 35 e 3, 38. 3.865. Tá certo? Então, é isso que eu preciso prestar atenção. Vocês vejam as proporções e elas vão se repetir na transformação isobárica e na isocórica. Por quê? Porque elas são diretamente proporcionais. Aumentou aqui, aumenta na mesma proporção. E esta só, que é inversamente proporcional. Um aumenta, o outro diminui, mas na mesma proporção. Aí nós vamos para os 2 últimos exercícios, que nós vamos falar da transformação isocórica. Então, exercício 5, ele diz o seguinte, que uma massa de gás tem 3 atmosferas, então a pressão inicial 3 atms, quando ela está numa temperatura de 30 graus Celsius, então 30 mais 273, vou ter 303 Kelvin. Aí ele fala que a pressão passa a ocupar 4.560 milímetros de mercúrio. Não posso ter uma pressão em atmosfera e outra milímetros de mercúrio, preciso converter. Como que eu vou converter? Basta eu dividir isso por 760 e vou chegar a 6 atms. Ele quer saber
a nova temperatura. De 3 passou para 6, dobrou. Isso quer dizer que isso vai ser a mesma coisa que 606. Eu vou dobrar. Posso substituir na fórmula se eu quero ter certeza? Posso, mas não necessitava fazer a conta. Então, 3 sobre 303 igual a 6 sobre T2. Se eu multiplicar em cruz, T2 vai ser 6 vezes 303 dividido por 3. Dividindo aqui, vai ser 2. E aí eu vou ter 606 Kelvin, como tínhamos falado anteriormente. E o último exercício, também da pressão isocórica, nós vamos ter as mesmas situações. Um gás está a 54 graus Celsius. Então, 54 mais 273. Isso vai ser 327. Aí, o que acontece? Eu vou ter P2. Ele falou que a pressão, quando a temperatura atinge 180, ela passa a 10 atmosferas. Então, T2, 180 mais 273, eu vou ter 453. Aí o que acontece? Aqui nós não temos uma relação aparentemente exata. Então, nós vamos fazer a conta. Então, eu vou ter T1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Nós vimos que a temperatura aumentou. Então, P1 vai ter que ser menor do que P2. Então, P1 sobre 327 é igual a 10 sobre 453. Fazendo a multiplicação em cruz, eu vou ter P1 igual a 327 vezes 10 dividido por 453. Neste caso, a pressão é de 7,2 atm. Aumentou a temperatura, a pressão 1 é menor do que a pressão 2. Para esta semana, nós vamos ter lá na plataforma a soma das 3 transformações. Então, nós vamos ter P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2, mais conhecida como equação geral dos gases. A única diferença destas 3 para esta é que aqui eu trabalhava com 4 grandezas e aqui eu estou com 6. Mas eu vou fornecer 5 e vocês vão continuar achando apenas 1. Vamos continuar fazendo multiplicação em cruz e as regras prevalecem as mesmas. Pressão, atm ou milímetro de mercúrio. O volume, litros, e a temperatura, Kelvin, das transformações que a gente já viu. Obrigada.